Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Stranger Than Fiction. Fique atento a spoilers. O filme começa com a voz de um narrador apresentando nosso personagem principal, Harold Crick e seu relógio de pulso. Harold tem obsessão por números e cálculos. Ele conta o número de vezes que escova cada um de seus 32 dentes, o número de passos até o ponto de ônibus e os segundos em sua pausa para o café. Ele trabalha como auditor do IRS, onde sua obsessão por números o torna muito bom em seu trabalho. Seus colegas de trabalho costumam pedir ajuda para resolver questões de matemática. Certa manhã, tudo isso muda quando Harold ouve uma voz feminina do nada descrevendo suas ações com precisão. Ele parece preocupado e questiona a voz e quem pode ser, mas a voz simplesmente continua a narrar sua vida enquanto ele sai para o trabalho. Em sua jornada ele questiona uma senhora na rua, perguntando se eles também podem ouvir a voz, mas fica claro que é só ele. Mais tarde, no trabalho, ele é abordado por seu amigo Dave. Harold, parecendo assustado, diz a Dave que acha que está sendo seguido por uma voz feminina. Ele começa a arquivar documentos para ver se Dave vai ouvir sua narração, mas novamente ele percebe que está sozinho neste mistério. Naquela tarde, Harold chega a uma padaria para auditar o proprietário, Pascal, em busca de impostos não pagos. Pascal mostra frustração com o sistema tributário, explicando que ela intencionalmente deixa de pagar os impostos porque não concorda com a forma como são gastos. Harold ouve a voz novamente, desta vez narrando sua atração secreta por Pascal, o que deixa Harold confuso, forçando-o a ir embora. Ele para do lado de fora da loja e grita bem alto para mandar a voz embora, deixando-o sozinho. Em seguida, vemos uma mulher misteriosa parada no topo de um prédio, fumando um cigarro enquanto olha para baixo. Ela observa quando um menino quase atinge um homem com sua bicicleta. O homem, que está regando as plantas à beira da estrada, acidentalmente borrifa água na mulher ao lado dele. A misteriosa mulher apaga o cigarro e cai do prédio. Ela então pula acordada em seu escritório com as mãos estendidas para frente, aparentemente após um devaneio. Essa mulher é apresentada como Karen Eiffel, uma famosa escritora de ficção. Embora relutante em receber ajuda, Eiffel explica a sua assistente, Penny, que ela tem bloqueio de escritor. Eiffel pergunta a Penny se ela já pensou em pular de um prédio. Penny diz que não, e Eiffel diz que nunca poderá ajudá-la a matar seu personagem principal, Harold Crick. Isso estabelece Eiffel como a voz feminina que narra a vida de Harold. E Harold acaba sendo o personagem principal de seu romance de luta, e o personagem de Harold logo morrerá. Penny afirma que terá prazer em ajudar a matar Harold Crick. Mais tarde, Harold é visto esperando no ponto de ônibus. Seu relógio começa a enlouquecer quando o padeiro passa, antes de parar completamente. Ele pergunta as horas e zera. Eiffel narra que essa ação levará à sua morte iminente. Ao ouvir isso, Harold fica estressado e frustrado, gritando quando? E por quê? Mais tarde, Harold chega em casa e começa a agir de forma irregular na tentativa de fazer a voz voltar, mas não tem sorte. Mais tarde, ele visita um psiquiatra. Ela assume que ele tem esquizofrenia, mas ele nega. Harold argumenta que ele é um personagem em sua própria vida, em uma história e deve evitar a morte iminente. O psiquiatra o aconselha a consultar um especialista literário. No dia seguinte, Harold então recorre ao professor de literatura Jules Hilbert. Jules inicialmente dispensa Harold, mas depois de ouvir Harold citar a voz dizendo "mal sabia ele", uma expressão literária clássica, ele concorda em encontrá-lo novamente em uma tentativa de mudar seu destino. Mais tarde, ele pega o ônibus para casa, esbarrando em Pascal. Harold expressa suas desculpas por auditá-la e depois de uma conversa afiada, os dois saem sorrindo. Ao mesmo tempo, Eiffel está angustiado e parece estar dirigindo na chuva sobre uma ponte. Quando um menino em sua bicicleta entra na estrada, ela desvia da borda e cai no rio abaixo. De repente, Eiffel e Penny estão observando a ponte da margem chuvosa. Eles estão lá apenas para imaginar um acidente de carro, a fim de considerar maneiras de matar Harold. Enquanto isso, Harold volta ao escritório de Jules. Jules explica que as histórias são comédias ou tragédias e que Harold deve determinar em qual ele está. Pouco depois, Harold vai à padaria e começa a fazer piadas sobre a auditoria, marcando uma contagem em seu bloco como comédia. Ele então discute a porcentagem que ela deve e depois que ela ignora,
faz uma contagem em tragédia. Depois que ela pergunta sobre o bloco de notas, ele o guarda rapidamente e eles sobem para trabalhar em seus formulários de impostos. Ele tenta ajudá-la e fazer perguntas sobre os formulários, mas se depara com silêncio, forçando-o a adicionar vários registros como tragédia. Sua história parece trágica. Antes de ele sair, ela pergunta se ele quer um biscoito caseiro, que Harold nunca experimentou. Eles discutem que ela abandonou a faculdade de Direito para melhorar o mundo por meio da panificação. Ela tenta dar os biscoitos para ele levar para casa, mas ele diz que não pode aceitar presentes como auditor dela. Ele se oferece para comprá-los antes de ser mandado embora. Harold faz outra contagem sobre a tragédia. Mais tarde, Jules explica que Harold pode estar perpetuando sua história com suas ações habituais e que ele deve tentar não fazer nada e encerrar o curso. Ele diz a ele para evitar o trabalho, o ônibus, qualquer coisa que faça a história avançar. No dia seguinte, Harold deita no sofá, ignorando o trabalho e o telefone tocando, até urinando em uma garrafa para mudar sua rotina. Então, uma escavadeira quebra a parede de seu apartamento. Os construtores aparentemente foram instruídos a demolir o prédio. Harold encontra Jules para discutir, e Jules diz a Harold que ele não está no controle de seu destino e que deve viver sua vida como deseja, dando a entender que não pode mais ajudá-lo. Frustrado, Harold não consegue aceitar isso e se esforça para fazer uma mudança. O colega de trabalho de Harold, Dave, oferece a ele um quarto para ficar. No jantar, ele pergunta a Dave o que ele faria se soubesse que iria morrer. Dave diz que iria para o acampamento espacial. Na manhã seguinte, Harold se olha no espelho e diz acampamento espacial. Ele está pronto para viver sua versão desse sonho. Mais tarde, ele se encontra em uma loja de violões, examinando a sala dos violões enquanto o narrador explica as diferentes personalidades que os violões refletem. Finalmente, uma guitarra usada, mas elegante, chama sua atenção, e o narrador novamente explica que esta guitarra é um jogo. Naquela tarde, ele se senta desajeitadamente dedilhando o violão, enquanto o narrador enfatiza seu crescimento por meio da mudança. Ele não come mais sozinho, conta escovas, usa gravatas. Ele começa a viver sua vida e fazer as coisas que o assustavam antes. Tarde da noite, Harold corre para pegar Pascal na rua. Ele traz uma caixa de farinha diferente. Ela se oferece para pagar por eles e vê o lado doce de seu gesto. Ele exclama que a quer. Enquanto ela questiona a legalidade da situação, ele simplesmente diz que não se importa. Depois de acompanhá-la até em casa, ela também estende sua atração por ele e o convida para ir a seu apartamento. Harold conta a ela sobre seu novo violão e seu desejo de aprender. Ele se recusa a tocar, mas quando ela se afasta, ele começa a tocar uma música, parando Pascal em seu caminho. Ela finalmente pula e o beija antes que a música termine, afirmando que ela o quer também. Enquanto se deitam na cama, o narrador explica seus pensamentos, que percebeu o momento da história. Ela estava se apaixonando por ele. Harold corre para o escritório de Jules no dia seguinte e conta o que aconteceu. Jules havia feito uma lista de 7 possíveis autores de sua história, porém é uma entrevista na TV que chama a atenção de Harold. Ele percebe que essa mulher, Karen Eiffel, é a voz que ele ouve. Jules discorda, afirmando que a entrevista tem 10 anos e que seus livros são trágicos contos de morte, mas Harold tem certeza. Implacável, ele olha em seu antigo livro e encontra o endereço de uma editora, então corre para fora. Em outro lugar, Eiffel está comprando cigarros. Uma maçã rola na estrada, o que a inspira. Mais tarde, ela explica a Penny que descobriu a maneira perfeita de matar Harold. Já na editora, Harold tenta localizar Eiffel, explicando sua situação à recepcionista, mas não consegue. Ele corre de volta para seu escritório e reúne informações de seus arquivos de auditoria para localizar o número de telefone de Eiffel. Sem sucesso, ele então corre para o telefone público mais próximo para tentar ligar, ouvindo o tempo todo a narração de suas próprias ações. No estúdio de Eiffel, ela está digitando o final de sua história. O telefone tocou, ela digita. O telefone dela então toca. Ela ignora o telefone 2 vezes, mas depois de digitá-lo novamente, corre para atender a terceira chamada, ciente agora de que sua digitação está acionando. Atordoada ao ouvir Harold ao telefone, ela o deixa cair em estado de choque. Harold vem bater em sua porta, ambos ficam chocados ao se verem, mas aliviados por não estarem loucos. Harold pede a Eiffel que reconsidere matá-lo agora que eles se conheceram. Ela gagueja.
Ele pergunta se ela já escreveu o final. Ela responde nervosamente como um esboço, enquanto Penny entra, segurando as páginas. Ela sugere que Harold leia. Harold então vai ver Jules, pedindo-lhe que leia a história porque está com medo. Pouco depois, o garotinho sai de casa de bicicleta, e a mulher que foi borrifada pela mangueira entra no ônibus que dirige. Enquanto isso, Jules é visto lendo o livro em seu apartamento. No dia seguinte, Harold chega ao seu escritório para perguntar sobre o livro. Jules se desculpa e explica que o livro é uma obra-prima e que não serve de nada a menos que Harold morra. Ele morrerá de qualquer maneira e o livro nunca será tão poético nem profundo sem a morte. No ônibus para casa, Harold pega as páginas e começa a ler. Ele fica muito tempo no ônibus. Penny então entra no estúdio de Eiffel para encontrá-la deitada no chão com lágrimas nos olhos. Ela pergunta a Penny quantas pessoas ela matou, percebendo que Harold é apenas um dos muitos personagens adoráveis que ela matou. À noite, Harold terminou o livro. Eiffel então sai de seu apartamento. No momento em que Harold está saindo do ônibus, ele caminha até ela e diz a ela que leu o livro e diz a ela que só há uma maneira de terminar. Eiffel olha para ele, confuso, enquanto diz que adora o livro e que ela deveria terminá-lo. Ele lhe entrega as páginas e vai embora. Mais tarde, Harold está em seu escritório depois do expediente. Ao ouvir Eiffel narrar o final da história, Harold termina suas auditorias pendentes, faz alguns telefonemas e vai ao Eiffels para comprar pudim de chocolate. Sentam-se no sofá a ver filmes antigos. Mais tarde, na cama, Harold tenta dizer a Pascal como ela pode deduzir de seus impostos os produtos de panificação que ela distribui, para que ela não vá para a prisão. Na manhã seguinte, ele volta para seu apartamento e vê a parede destruída enquanto seu relógio começa a apitar. Ao mesmo tempo, a mulher se prepara para trabalhar como motorista de ônibus e o menino acorda e sobe na bicicleta. Harold amarra a gravata e se prepara para o trabalho, enquanto ouve a narração que descreve como sua vida mudou. A narração explica que quando Harold acertou o relógio todas aquelas semanas atrás no ponto de ônibus, ele acertou o relógio para 3 minutos atrasado, e isso mudou o curso de seu destino. Harold chega às 8h14 para pegar o ônibus das 8h17. Pascal acorda e chama por Harold, mas ele foi embora. Quando o ônibus está chegando, o menino de bicicleta derrapa na rua e Harold corre para ajudá-lo. Salvando o menino, ele é atropelado pelo ônibus, caindo na estrada. Eiffel está terminando o livro, acendendo um cigarro em lágrima. Ela para no meio da frase. Eiffel então vai ao escritório de Jules e entrega a ele as páginas do romance. Ela pede a ele para ver o novo final depois que ele diz que leu o antigo. Enquanto isso, Harold está engessado no hospital, ainda vivo. Embora ele devesse ter morrido quase instantaneamente, diz o médico, ele sobreviveu milagrosamente porque um fragmento de metal de seu relógio impediu o sangramento da artéria. Pascal entra e beija Harold. Quando Jules termina de ler o final revisado de Eiffel, ele expressa sua decepção, dizendo a ela que não é o melhor, mas está tudo bem. Ela aceita isso e diz a ele que revisará o resto do livro. Quando Jules quer saber por que ela mudou, Eiffel responde que é um livro sobre um homem que não sabe que está prestes a morrer e depois morre, mas se o homem souber que vai morrer e morrer de qualquer maneira, morre voluntariamente, sabendo ele poderia pará-lo. Então, não é esse o tipo de homem que você quer manter vivo? Uma tragédia não é uma tragédia se for esperada. De volta ao hospital, Pascal dá um biscoito para Harold enquanto Eiffel narra o final revisado. Quando o romance chega ao fim, Pascal desenha um relógio de pulso no gesso de Harold.